Como construir uma ponte sobre 100 metros de água profunda, com correntes fortes, tempestades e um leito marinho instável, parece humanamente impossível à primeira vista. Mas a engenharia moderna conseguiu vencer esse desafio através de técnicas tão geniais que parecem mágica para quem não conhece os bastidores dessas construções colossais. O maior desafio não está na ponte em si, mas no que ninguém vê, e as fundações fincadas dezenas de metros abaixo da superfície do oceano profundo. Há séculos, atravessar grandes corpos de água exigia balsas, barcos ou rotas longas, e as pontes ficavam restritas apenas a rios rasos e estreitos. Construir sobre o mar profundo parecia impossível, até a engenharia descobrir um truque genial que mudou tudo, e secar o oceano localmente em pequenas áreas controladas. A solução se chama caisson, palavra francesa que significa caixa grande, e são estruturas ocas gigantescas feitas de aço ou concreto reforçado especialmente projetado. Esses caissons são baixados até o fundo do mar para criar um espaço completamente seco, onde os engenheiros podem trabalhar como se estivessem em terra firme. Imagine virar um copo de cabeça para baixo dentro de uma piscina, o ar fica preso dentro, e a água não consegue invadir o espaço criado pela vedação. Os caissons funcionam exatamente assim, mas em escala monstruosa, e alguns chegam a ter o tamanho impressionante de um campo de futebol inteiro. Eles são construídos em estaleiros na superfície e depois rebocados flutuando pelo mar até o local exato onde a ponte será erguida sobre as águas. Ao tocar o fundo do mar, o caisson cria uma vedação contra o leito marinho, isolando completamente seu interior do oceano que o cerca por todos os lados. A água que estava dentro é então bombeada para fora, deixando um espaço completamente seco no meio do oceano profundo, uma verdadeira sala de trabalho subaquática. Trabalhadores entram nessa câmara através de escadas e poços pressurizados, escavando o solo marinho e despejando toneladas de concreto para formar a base sólida da ponte. Mas há um problema sério: quanto mais fundo o caisson desce, maior é a pressão da água acima, exigindo aumento constante da pressão interna de ar para impedir a invasão. A cada 10 metros de profundidade, os trabalhadores enfrentam pressões cada vez mais brutais, em condições semelhantes às de mergulhadores que descem ao mar profundo. Por isso, ao saírem, eles precisam passar por descompressão lenta, exatamente como mergulhadores fazem ao subir das profundezas após longas horas debaixo d'água. No passado, muitos morreram por descompressão muito rápida, e essa doença ficou conhecida como mal dos caissons, antes de ser totalmente compreendida pela medicina moderna. Hoje, em águas muito profundas, os engenheiros usam outra técnica diferente, nas estacas gigantes de aço ou concreto, com mais de 100 metros de comprimento total. Essas estacas são cravadas no leito marinho por enormes martelos hidráulicos suspensos por guindastes de alta potência instalados em embarcações especiais flutuantes. Cada estaca é fincada profundamente no solo abaixo da água, até atingir uma camada rochosa firme e estável, capaz de sustentar o peso de toda a estrutura. Para concretar debaixo d'água sem que o material se misture com o mar, os engenheiros usam uma técnica especial chamada tremie, que envolve um tubo gigante vertical. Esse tubo vai do barco na superfície até o ponto exato no fundo do oceano, despejando o concreto continuamente impedindo qualquer contato com a água salgada. Depois de prontas as fundações, sobem os pilares, os grandes pés que vão sustentar toda a ponte, feitos de concreto reforçado com aço de altíssima resistência. Esses pilares podem ter mais de 200 metros de altura, do leito marinho até o nível da estrada, sendo mais altos do que muitos arranha-céus famosos do mundo. Com os pilares prontos, começa a montagem do tabuleiro, a parte por onde os carros passam, içada em seções gigantes ou estendida a partir das duas margens da ponte. Em pontes suspensas, cabos de aço impossivelmente grossos sustentam todo o peso, formando curvas elegantes que parecem desafiar diretamente as leis da gravidade terrestre. Cada cabo principal é formado por milhares de fios menores entrelaçados, e juntos eles podem suportar o peso de dezenas de milhares de carros simultaneamente sobre a ponte.
Um dos exemplos mais impressionantes do mundo é a ponte Akashi Kaikyo, no Japão, com vão central de quase 2 km entre as suas duas torres principais. Suas torres se erguem a 300 metros de altura, fincadas em um leito marinho estável, suportando ventos e correntes oceânicas em uma das regiões mais sísmicas do mundo. A construção dessa ponte japonesa demorou quase 10 anos, e envolveu mais de 100 empresas trabalhando juntas em um dos projetos de engenharia mais complexos já realizados na história. Durante a sua construção, em 1995, ela sobreviveu ao devastador terremoto de Kobe, que matou mais de 6.000 pessoas e destruiu cidades inteiras ao redor do epicentro. As torres se moveram, mas a estrutura aguentou intacta, graças a um sistema genial de amortecedores que absorve vibrações como gigantescos pêndulos de aço internos. Esses pêndulos balançam no sentido oposto ao das vibrações, compensando o movimento da estrutura e evitando que a ponte se quebre em situações extremas de terremoto. Os cabos principais da Akashi Kaikyo são tão longos que, se fossem esticados em linha reta, poderiam dar quase 8 voltas completas em torno do planeta Terra inteiro. Cada cabo é formado por 36.000 fios de aço de alta resistência, todos enrolados juntos para suportar o peso impressionante de toda a ponte de uma vez só. Outra façanha moderna ainda mais impressionante é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, na China, com 55 km de extensão total sobre o mar aberto do Pacífico. É a maior ponte marítima do mundo em comprimento total, e ela faz algo absolutamente incrível: no meio do caminho, mergulha dentro de um túnel subaquático profundo. Esse trecho submerso reaparece quilômetros adiante na superfície, permitindo que navios cargueiros gigantes passem por cima sem precisar de uma ponte alta demais. Para construir esse túnel sob o mar, engenheiros chineses afundaram 33 segmentos enormes de concreto, cada um do tamanho impressionante de um prédio inteiro. Cada segmento foi posicionado com precisão milimétrica no fundo escuro do oceano, e depois conectado aos vizinhos formando um tubo subaquático contínuo e completamente vedado. A obra inteira levou quase 10 anos para ser concluída, custou mais de 20 bilhões de dólares e empregou mais de 14.000 trabalhadores em diferentes etapas do projeto. Mas mesmo essas maravilhas modernas precisam enfrentar inimigos invisíveis que podem destruir qualquer estrutura, por mais bem construída que seja, em questão de minutos apenas. O maior inimigo invisível das pontes oceânicas é o vento, capaz de fazer estruturas de milhares de toneladas oscilarem perigosamente em ventanias fortes e prolongadas. Em 1940, na costa oeste dos Estados Unidos, uma ponte recém-inaugurada chamada Tacoma Narrows se tornou o desastre mais filmado da engenharia mundial. Logo após a sua abertura ao público, o vento começou a fazer o tabuleiro ondular como uma fita esticada, primeiro suavemente, depois com oscilações cada vez mais violentas e descontroladas. Em apenas algumas horas de oscilação, a ponte inteira se contorceu e desabou completamente, com partes do concreto e do aço caindo direto nas águas geladas do estreito abaixo. O desastre chocou o mundo e mudou a engenharia para sempre, mostrando que ventos relativamente fracos podem destruir estruturas gigantes através de fenômenos chamados ressonância aerodinâmica. Hoje, toda a ponte longa do mundo é testada exaustivamente em túneis de vento antes mesmo de ser construída, com modelos em miniatura submetidos a rajadas extremas de simulação. Esses testes simulam furacões, tufões e tempestades históricas, garantindo que a estrutura real resistirá às piores condições climáticas que possam acontecer ao longo de décadas. Mas o vento não é o único desafio, e durante toda a construção, equipes de mergulhadores profissionais trabalham silenciosamente nas profundezas, longe dos olhos curiosos do público. Eles inspecionam fundações, soldam estruturas debaixo d'água e ajudam no posicionamento exato de cada peça, em meio à escuridão e correntes fortes que parecem querer arrastá-los. Depois de pronta, a ponte exige manutenção constante durante toda a sua vida útil, porque a água salgada corrói o aço e a pressão das marés desgasta lentamente o concreto. Robôs subaquáticos modernos percorrem as fundações regularmente,
com câmeras de alta resolução detectando rachaduras microscópicas antes que elas se tornem problemas estruturais perigosos. As pontes também precisam resistir a furacões, terremotos, tsunamis e até mesmo a possíveis impactos acidentais com navios cargueiros gigantes fora de rota planejada. Cada parafuso, cada cabo, cada centímetro de concreto é calculado para suportar forças extremas que talvez aconteçam apenas uma única vez em 100 anos de existência. Apesar de todos esses desafios assustadores, a humanidade continua sonhando com pontes ainda maiores, ligando lugares que antes pareciam impossíveis de conectar sobre os oceanos profundos. Engenheiros ao redor do mundo hoje trabalham em projetos ainda mais ambiciosos, sonhando com pontes que vão redefinir os limites da engenharia humana nas próximas décadas inteiras. Um dos projetos mais audaciosos do planeta é a ponte sobre o Estreito de Messina, na Itália, que vai conectar a ilha da Sicília ao continente europeu pela primeira vez na história. Se concluída como planejado, ela terá o maior vão suspenso do mundo, com mais de 3 quilômetros entre as duas torres, em uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta inteiro. Os engenheiros enfrentam o desafio impressionante de construir essa gigante sobre um terreno que se move constantemente devido às placas tectônicas, exigindo soluções que ainda nem existem. Quando estiver pronta para uso, ela vai mudar completamente a economia do sul da Itália, ligando milhões de pessoas e bilhões de dólares em comércio entre os dois lados do estreito. Há também o sonho ainda mais ambicioso da ponte do Estreito de Bering, conectando a Rússia e o Alasca através de mais de 100 quilômetros sobre águas geladas e congeladas. Essa estrutura uniria dois continentes inteiros, permitindo viagens de carro entre Ásia e América pela primeira vez em toda a história da humanidade civilizada moderna. O desafio técnico é imenso: temperaturas abaixo de 40 graus negativos, icebergs flutuantes, ventos polares e a necessidade de cooperação política entre nações historicamente rivais. Outros projetos visionários incluem pontes flutuantes sobre fiordes profundos na Noruega, e ligações subaquáticas conectando ilhas tropicais no Sudeste Asiático em rotas comerciais. Novas tecnologias como concreto autorreparável, sensores inteligentes e materiais ultraleves prometem tornar as pontes do futuro mais duráveis, seguras e baratas do que jamais foram. Mas as pontes do futuro também precisarão se adaptar às mudanças climáticas, com níveis do mar subindo lentamente e tempestades cada vez mais intensas ao redor de todo o mundo. Cada ponte construída sobre o oceano carrega séculos de conhecimento acumulado, desde os antigos romanos até os engenheiros computacionais que projetam estruturas pelo computador moderno. Por trás de cada arco gigante e cada cabo tensionado existem milhares de pessoas que arriscaram suas próprias vidas para construir o impossível, transformando sonhos em estradas sobre o mar. De caissons gigantescos a torres mais altas que arranha-céus, construir pontes no fundo do oceano permanece uma das maiores conquistas da humanidade, conectando mundos antes separados pelo mar imenso.